Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase, ou para você que está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, meus parabéns. Sejam muito bem-vindos. A asma é somente um processo físico? Como o emocional pode ajudar no mecanismo pulmonar? Qual a relação entre asma e microbiota intestinal? Se esse tema lhe parece interessante, então peço que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem sendo lançados. Se for relevante para você, talvez também seja para outras pessoas. Então peço que você compartilhe esse vídeo, pois isso gera um aumento no engajamento da plataforma e aumenta a visibilidade e atrai novos seguidores. Então, vamos lá. A palavra asma significa ofegante, e na antiga Grécia foi Hipócrates que utilizou esse termo pela primeira vez no contexto médico. E em suas observações, os espasmos pulmonares eram maiores entre pescadores, alfaiates e metalúrgicos. No Antigo Egito, a asma representava uma gradativa perda de saúde, tratada à base de uma bebida com incenso e a partir do aquecimento de uma mistura de plantas em fornos de tijolos, que era inalado como se fosse um aparelho de nebulização gigante. Cláudio Galeno, médico e filósofo romano de origem grega, descreveu a asma como sendo uma obstrução dos brônquios e prescrevia um tratamento com sangue de coruja e vinho. Você que tem asma, já se imaginou bebendo sangue de coruja? Como é bem-vinda a tecnologia. O que você acha? Na Idade Moderna, o médico, químico e fisiologista belga Jean-Baptiste van Helmont afirmou que a asma tinha origem nos canais dos pulmões, enquanto que Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina desportiva, escreveu que havia uma associação entre a asma, o pó e o exercício físico. Em geral, a asma tem o dobro da prevalência em crianças do sexo masculino do que do sexo feminino. Porém, a forma grave é igual em ambos os sexos. Por outro lado, em adultos é maior entre as mulheres e é mais comum entre os jovens. Pesquisas com ratos e tecidos das vias respiratórias humanas descobriram que células receptoras sensíveis ao cálcio, que detectam mudanças no ambiente, ficam fadigadas em asmáticos, provocando espasmo das vias aéreas, inflamação e também o seu estreitamento. E os pesquisadores ainda identificaram que as células epiteliais e as células endoteliais vasculares participam do estreitamento das vias aéreas, promovendo o processo inflamatório. Numa pesquisa rápida, pode-se ver que a asma tem causa alérgica, ambiental, medicamentosa ou então induzida pelo exercício. Porém, desde a década de 40, a asma já era considerada uma manifestação psicossomática, ou seja, ela surgia a partir de um desequilíbrio emocional que se manifestava então no âmbito físico. A asma, na área psíquica, reage de maneira inconsciente e os transtornos pulmonares desencadeiam uma crise quando o aspecto emocional não estiver bem resolvido. Isso pode ocorrer por meio de um cheiro que lembre um fato, ou então ver alguém que remeta a uma situação desagradável, ouvir falar de alguém que foi o responsável por um trauma, por medo, preocupação, momento depressivo. Psicossomaticamente falando, a pessoa precisa reconhecer o que está acontecendo. Qual foi a situação que fez com que a pessoa desenvolvesse esse quadro inflamatório e depois disso, então, procurar solucionar esse aspecto por meio de sessões psicossomáticas. Uma pessoa asmática, segundo essa perspectiva, apresenta sintomas muito fortes como ansiedade ou alterações frequentes de humor. Você conhece alguém com asma que também apresenta essas características? Escreva aí nos comentários. E fisiologicamente, como o corpo reage? Primeiro é importante saber que o sistema imunológico já se apresenta debilitado, por ser o estresse um desencadeador funcional.
Alie isso ao sono desregulado, cansaço físico e mental, irritação, etc. Pois é, as células ficam à mercê de partículas patológicas pré-existentes que se acumulam no sistema pulmonar, já enfraquecido. Então, os brônquios se contraem, o fluxo de ar diminui nas vias aéreas mediante o inchaço da mucosa pulmonar e o espasmo dos músculos brônquicos. Essa diminuição ventilatória faz com que os pulmões não recebam oxigênio de forma adequada, pois quando as vias aéreas estão inflamadas, elas então ficam obstruídas. A ventilação pulmonar eficiente é em torno de 300 litros por minuto. Porém, durante uma crise leve e moderada, o débito expiratório máximo fica em torno de 50%, numa ventilação por volta de 150 a 200 litros por minuto. Durante um ataque grave, esse percentual diminui menos que a metade, correspondendo a um débito expiratório inferior a 80 litros por minuto. 90 a 95% de toda perda de saúde, como citei anteriormente, tem o estresse crônico como desencadeador funcional. E como já frisei, isso provoca a baixa da imunidade e amplia a resposta inflamatória crônica. Cerca de 50% dos casos de asma iniciam-se antes dos 10 anos de idade. Atinge cerca de 10% da população brasileira e é uma das maiores causas pelas faltas escolares do trabalho. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem em média 350 mil internações anualmente, e essa perda de saúde pulmonar está entre a terceira e a quarta causa de hospitalizações pelo SUS. Fumar durante a gravidez está associado ao maior risco de sintomas de asma no bebê, pois filhos de mães tabagistas têm menor peso devido à falta de oxigenação que o cigarro causa na placenta, dificultando então a nutrição do bebê durante a vida intrauterina. Esse risco também pode surgir após o nascimento, quando a mãe, num ato de pura ignorância e falta total de consciência, fumar próximo ao recém-nascido. Existe uma relação entre baixo peso ao nascer e asma, e isso acontece porque o pulmão só se forma plenamente no fim da gestação. Por isso, o bebê prematuro tem mais risco de ter quadros inflamatórios no pulmão. Uma das causas associadas ao aumento no risco de desenvolvimento da asma é o parto por cesárea, e atribui-se esse risco à ausência da colonização de bactérias que o recém-nascido deixa de adquirir pela não passagem pelo canal vaginal. Em crianças com risco acrescido de asma, verifica-se uma diminuição significativa na abundância das bactérias intestinais, acompanhada pela desregulação do metabolismo do fígado e dos ácidos biliares. Até o ano de 2006, foram associadas à asma mais de 100 genes num único estudo de associação genética. E muitos desses genes estão relacionados com o sistema imunitário ou atuam no processo inflamatório. Pessoas obesas têm maior risco de desenvolver a asma, primeiro porque a obesidade é um processo inflamatório crônico. Segundo, porque a partir daí surge uma série de situações que favorecem a inflamação brônquica, fazendo com que os pulmões desses indivíduos não se expandam como deveriam, estreitando os brônquios, facilitando a inflamação do tecido adiposo, como também afetando a musculatura das vias aéreas, o que, por sua vez, fará aumentar a resposta inflamatória da crise asmática. Além do que, hormônios importantes como a liptina, que controla o apetite, e a adiponectina, que controla o metabolismo da glicemia dos ácidos graxos, podem influenciar e contribuir para uma maior inflamação brônquica. A base alimentar, por meio de carboidratos industrializados ricos em açúcar, como refrigerantes, biscoitos, sorvetes, etc., repletos de química, como corantes, acidulantes e outros produtos utilizados para realçar sabor, cheiro, textura, podem piorar os sintomas da asma. Pois esse tipo de alimento, além de não contribuir em nada na nutrição, aumentam a produção de radicais livres, que apesar de serem moléculas naturalmente produzidas pelo organismo e importantes, tanto no processo metabólico energético, como na ativação genética e nos mecanismos de defesa do corpo, se tornam reativas e tóxicas quando muito estressadas, participando ativamente do mecanismo inflamatório. Escuto de muitas pessoas o receio de iniciar uma mudança de hábitos, mesmo que seja para melhorar a saúde. Mas é preciso entender que é importante relembrar que a saúde é a maior riqueza da vida.
Se você está me ouvindo, tem asma, a partir de agora é crucial que preste muita atenção no que aquilo que eu vou falar. Já vimos que a asma corresponde a um processo inflamatório, perfeito? E os indícios apontam que a baixa imunidade favorece o seu desenvolvimento. Portanto, aumentando a imunidade, se diminui a chance de desenvolver o processo asmático. Mas como fazer isso? A primeira ação é promover o aumento imunitário. E como é que se faz? Aumentando o nível de saúde do intestino. Lembre que eu falei sobre ele. O intestino, um órgão muitas vezes negligenciado, até mesmo nos atendimentos clínicos. Para que isso seja efetivo, é preciso que as bactérias presentes na microbiota intestinal sejam altamente diversificadas. Os lactobacilos são fundamentais para que não ocorra a permeabilidade intestinal. Os alimentos de verdade foram substituídos pelos produtos alimentícios industrializados, muitos à base de glúten e a maioria recheados de açúcar. É o caso dos refrigerantes, biscoitos, tortas, bolos e pães que citei agora há pouco. O nosso intestino é revestido por um tecido com microvilosidades, um verdadeiro filtro altamente seletivo, cuja função é permitir a passagem apenas de nutrientes muito pequenos. Uma vez que ao ingerir produtos alimentícios que agridam essa parede intestinal, isso vai provocar uma inflamação, fazendo com que essas microvilosidades se tornem macrovilosidades, permitindo então a passagem de alimentos maiores. E por que isso é importante? Porque as microvilosidades somente permitem micropartículas que facilitam o processo metabólico, como no caso dos aminoácidos, por exemplo, que são os micronutrientes das proteínas. Com a abertura porosa maior, agora conseguem ultrapassar a membrana alimentos maiores que, além de desacelerar o metabolismo, muitas vezes carregam consigo partículas nocivas à saúde humana, dificultando a percepção por parte das células de defesa, que por meio dessa bagunça terão verdadeira batalha para compensar o número celular contra o exército invasor e sofrerão demasiadamente para equilibrar o processo intestinal, sobrecarregando o sistema como um todo, promovendo uma luta feroz contra a invasão de micro-organismos patogênicos, o que inclusive pode gerar uma luta contra o próprio corpo, o que conhecemos por doença autoimune. Portanto, a proteção da membrana intestinal é o primeiro e um dos melhores recursos para a saúde como um todo e contra disfunções metabólicas do organismo. Como está o seu intestino? Você apresenta sinais como azia, vômitos, sensação de estufamento, dor abdominal, cólicas, diarreia, prisão de ventre, gases, fezes com odor muito forte, presença de sangue nas fezes, perda de peso? Se algum desses sintomas lhe acompanha, procure um médico, um nutricionista, um fisiologista ou um especialista na área da saúde que entenda de fisiologia. O exercício físico é outro recurso importante, porque promove a vasodilatação dos brônquios. No entanto, quando praticados de forma equivocada e sem o cuidado devido, podem desencadear a broncoconstrição, diminuindo assim a dinâmica ventilatória, o que faz com que o trato respiratório perca qualidade, e isso é o que leva muitas pessoas a emitir o parecer de que o exercício físico é prejudicial ao asmático. Mas isso é um equívoco, já que a prática esportiva é fundamental para a recuperação, manutenção ou aumento do nível de saúde, dependendo para isso da intensidade e do volume exercidos, e do acompanhamento de um profissional da educação física devidamente registrado e familiarizado com o assunto. Há relatos sobre asmáticos serem atletas profissionais. Toda pessoa acometida pela asma precisa manter diariamente uma boa hidratação, outro recurso fundamental para a saúde. Beber uma quantidade de água necessária, tomando como referência o peso corporal, 35 vezes o peso. Alguns nutrientes são fundamentais para diminuir o processo inflamatório do corpo, mas nenhum é tão importante como o hormônio da vitamina D. A carência hormonal da vitamina D é uma importante relação com uma série de disfunções do aparelho imunológico. Como já vimos, a asma é uma delas. Estudos apontam que a deficiência do nutriente pode aumentar os riscos de problemas pulmonares mais graves em crianças. De qualquer forma, vale a pena ressaltar que a principal fonte de vitamina D é a exposição do máximo de pele ao sol, preferencialmente entre 9 da manhã e as 3 horas da tarde, de forma diária, de 15 a 60 minutos.
Isso depende da cor da pele, idade, local do globo terrestre, onde a pessoa se encontra. E eu sei o que você está pensando, mas eu falarei sobre isso mais detalhadamente num outro vídeo. A falta da vitamina D no organismo pode contribuir para o aumento da massa muscular nos brônquios, promovendo então uma contração muscular que dificulta a respiração. A utilização de corticoides diminui os níveis desse nutriente, sendo necessária a suplementação devidamente orientada por médico ou especialista. Por ser um imunomodulador potente, pode ser capaz de abrandar sinais inflamatórios em vários tipos de células envolvidas na resposta asmática. Sua deficiência tem sido cada vez mais associada ao aumento da inflamação e às exacerbações em pessoas com asma. A vitamina D, em doses adequadas, consegue aumentar as respostas imunológicas do nosso corpo aos vírus respiratórios, diminuindo assim a inflamação das vias aéreas. Outros nutrientes também são muito importantes nesse processo. O magnésio, que promove o relaxamento muscular e facilita a broncodilatação, aliviando o broncoespasmo, melhorando o quadro respiratório e as funções pulmonares. A vitamina A, pois além de fortalecer o sistema imunológico, ela regula o crescimento e a regeneração de vários tipos de tecidos e células no trato respiratório, organizando a função pulmonar e ajudando na expulsão de partículas nocivas, permitindo que os pulmões tornem-se menos vulneráveis às infecções. A vitamina C pode melhorar a respiração, ela ameniza a inflamação, estabiliza a liberação de histamina, uma substância vasodilatadora responsável pela diminuição das crises de asma. O selênio é um poderoso antioxidante, pois auxilia na eliminação dos radicais livres. A vitamina E também é um antioxidante e um poderoso anti-inflamatório. Estudos mostram que gestantes que apresentam deficiência dessa vitamina apresentam maiores riscos de ter filhos com asma. Na ingestão de suplementação, é importante utilizar na forma de tocoferóis mistos, já que a vitamina E divide-se em alfa, beta, gama e delta, sendo a alfa a menos eficiente, porém a mais utilizada, e a gama, que é a mais eficiente e a menos que se utiliza. O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, inibe a produção de prostaglandinas, uma substância broncoconstritora associada a alergias respiratórias. O óleo de linhaça é riquíssimo em ômega 3. Quercetina impede a liberação de histamina e age como antioxidante e anti-inflamatório das vias aéreas. A maçã é riquíssima em quercetina. Vitaminas do complexo B, principalmente a B6. As dosagens desses suplementos precisam ser elaboradas por médicos ou por especialistas. Pessoas diferentes, dosagens diferentes. Muitos falam que a asma não tem cura, mas tem tratamento. Mas o que significa tratamento? A palavra tratamento tem a sua origem no latim tratare, que significa lidar, administrar, manejar. Na área médica, é um conjunto de meios que se utilizam para aliviar ou proporcionar alívio numa situação de perda de saúde. Tratamento nenhum promove a cura, somente remedia a situação. São utilizados medicamentos para que se alcance um certo conforto para a pessoa. Na visão, como profissional de saúde, é preciso treinar a pessoa em ser autopromovedora da sua própria saúde. Isso porque treinar significa buscar formação, promover habilidades, de se preparar para algo que gostaria de vencer, num processo que torna alguém capaz de resolver um problema ou achar a solução para alguma coisa. O treinamento se divide em obter o maior número de informações sobre o assunto, como desenvolver as habilidades necessárias, quais as melhores atitudes a serem realizadas. Depois de todo o processo de levantamento, planejamento, executar da melhor maneira possível todos os aspectos analisados e avaliados, por meio de recursos e estratégias. A cura da asma, portanto, é um treinamento, como para qualquer outra forma de perda de saúde, por meio dos melhores recursos existentes, sem uso de medicamentos ou aparelhos buco-nasais, as famosas bombinhas. Os exercícios físicos devem ser praticados nos âmbitos aeróbicos, anaeróbicos e de força. Além da suplementação,
Horas de sono tranquilo, práticas de silêncio, contato com a natureza, nutrição anti-inflamatória, jejum intermitente, consciência corporal, sessões psicossomáticas fazem parte dos melhores recursos para se obter um bem-estar forte, uma energia produtiva e uma resistência duradoura. Saúde, a maior riqueza da vida.